Fala. Bom dia, senhor Antônio Mendes do Nascimento. Senhor Antônio, então, peraí. Deixa eu ver. Só um minutinho, senhor Antônio. Então, o senhor Antônio de Souza Porinã. Sim. Perfeito. Primeiramente, bom dia para o senhor. Senhor Antônio, esse momento processual que o Estado tem para ouvir o senhor, para ouvir a vítima, é importante que o senhor, dentro da medida do possível, daquilo que o senhor se recordar, obviamente o senhor não é obrigado a falar, mas é importante que o senhor, aqui em juízo, possa dar detalhes do que aconteceu para que os jurados possam entender o que aconteceu no dia dos fatos. Ok? Vou passar a palavra para o senhor. E o senhor, por gentileza, passe aquilo que o senhor conseguir rememorar, eu sei que já tem tempo, em maior detalhe, os maiores, procurar tentar trazer os detalhes do que aconteceu para que nós possamos entender. Ok? Vou passar a palavra para o senhor. O senhor pode falar. Eu estava dando uma volta de moto, aí passei de frente a uma sedezinha que tem aqui no bairro da Fonte, chamado Bar do Flamengo, parece, uma sedezinha. Aí dei uma parada lá rápida, que eu estava só dando uma volta mesmo pela cidade, de moto. Aí no momento que eu parei, estava conversando com um colega meu, aí quando pensei que não, já vi aquele rapaz no escuro e inseriu uma furada em mim, tá entendendo? No peito. Aí daí eu fiquei sem entender nada. Aí na hora que ele foi dar-lhe a outra, que eu fui entender que ele estava com a faca na mão e já ia dar outra sequência. Foi na hora que eu segurei na mão dele e vi que ele estava com a faca, soltei a moto e saí correndo. Aí daí corri até a ponte aqui, do bairro da Fonte, e pedi para um rapaz me levar no hospital, o rapaz me levou no hospital. Aí de lá eu já não me lembro mais de nada, eu apaguei. Perfeito. O senhor sabe por qual razão, assim, tinha alguma razão, eventualmente, para ocorrer isso? Ou o senhor já conhecia ele previamente? Ou... Desde tanto aí eu não sabia de nada, né? Não lembrava dele de nada. Aí depois que as pessoas foram falando dele, aí eu me recordei de uma situação que tinha acontecido, que eu tinha vindo daqui do Bar da Fonte mesmo. Aí bem aqui na esquina, onde era a delegacia velha aqui, eu encontrei um colega meu que vinha de um banho aqui, de um banho de tatu, que ele ia roubando a bike dele, ele vinha atrás dele, entendeu? Aí ele me chamou, como eu vim de moto, me chamou para nós ir atrás dele, que ele ia com a bicicleta levando. Aí a gente pegamos e fomos atrás. Aí ele pegou a bicicleta, aí ele queria dar umas pauladas nesse meu colega, que era o dono da bicicleta. Aí, desde tanto, isso aí foi só com ele, tá entendendo? Aí eu acho que por conta dessa situação, que foi depois disso, acho que uns 3 dias, aí eu acho que ele pegou o resto da minha cara, me viu e veio pra cima de mim. Eu acho que foi por causa disso. É a única coisa que tem. Só. O senhor supõe que seja em razão Sim, disso? sim. Perfeito. Ok, estou satisfeito. Vou passar a palavra ao promotor de justiça, doutor Ellison. Passa a palavra ao Ministério Público, órgão responsável pela acusação, para perguntas. A palavra está com o senhor, doutor Ellison. Bom dia, Antônio. Me esclarece aqui. No dia dos fatos, você estava com o Francisco, é isso? Você chegou lá com o Francisco no bar?
Francisco Matias de Brito. Era seu amigo? Francisco Matias. Você chegou sozinho no bar? Cheguei sozinho, de moto. De moto. E aí você já foi... nem chegou a descer da moto? Não, fiquei em cima da moto, conversando com um colega meu colega estava assim na minha frente, quando pensei que não, esse rapaz que me furou já veio assim do nada. É meio escura a rua. E aí você... Ele te furou em que lugar? No peito. No peito. Você tem cicatriz? Sim. Eu sei que não é muito legal, mas você se importaria de mostrar a cicatriz para os jurados? Não. Você poderia levantar e mostrar aqui para eles? Para a direita ou para a esquerda? Esquerda. Para eles aqui. Em cima do coração. Do outro lado também, por favor. Certo. Você não precisou passar por cirurgia ou chegou a precisar passar por cirurgia em relação a isso? Quando eu cheguei, eu apaguei, como eu falei, né? Eu não me lembro de nada. Quando eu só fui chegar no hospital, apaguei, só me acordei no outro dia. Entendi. Quando você acordou, você se lembra do médico dizer como que estava o seu estado? Não, não me lembro de nada. Dizer se foi grave ou não? Não, não. Só o que o meu acompanhante, no outro dia, que o médico tinha falado para ele só. Certo. Você trabalhava na época? Sim. Você ficou quantos dias afastado assim, do trabalho por conta disso? Você se recorda? Para mim, começar a se mover mesmo, porque acho que foi na base de uns 5 meses, mais ou menos. Como a gente trabalha com peso, com farinha, com essas coisas, pegando peso, isso aqui ofendia muito. Aliás, ainda ofende até hoje. Por conta da musculatura aqui do... Sim, porque ficou um trisco, o médico falou, um trisco para chegar no coração. Se eu demore mais, eu tinha ido à óbito. Certo. Então, quando você retornou ao trabalho, você ainda não tinha mais a mesma força de antes, é isso? Sim, até hoje eu ainda não tenho, por causa dessas dores que eu sinto no peito. Você ainda sente dores? Sim. Você tem alguma diferença de tamanho de braço de um para o outro por conta disso? Não. Não. Tenho a impressão que... Tá bom, obrigado, satisfeito, tá? Muito obrigado, doutor Ellison. Passa a palavra da Defensoria Pública para perguntas. Palavra com a senhora, doutora Fernanda. Consegue me ouvir? Agora sim. Oi, Antônio, bom dia. Deixa eu te falar, tu mostraste a cicatriz para todo mundo, mas eu não vi muito bem. Eu não consegui, eu não sei se tu é bom de cicatrização. O que eu vi foi uma outra cicatriz no teu peito. Tem uma aqui, tipo, perto do teu mamilo. É outra coisa, não tem nada a ver com essa. Porque essa ficou, né? A outra que tu mostraste, eu não consegui ver bem. Tu já foi atingido mais de uma vez? Não. No peito? Não. Tá, não vou pedir para tu tirar a blusa de novo, não. Não, tranquilo. Deixa eu te perguntar outra coisa. Naquela ocasião lá do banho do tatu, que tu estava com o teu colega e vocês estavam indo atrás, supostamente, né? Indo atrás do outro Antônio, né? Do Antônio réu. Porque ele supostamente teria roubado uma bicicleta do teu colega, é isso? Sim, eu não estava no banho, eu vinha daqui, quem estava no banho era o rapaz que tinha sido roubado a bicicleta dele, o meu colega. Entendi. Eu estava vindo da casa de uma prima daqui do Bar da Fonte, aí encontrei eles aqui na esquina, que esse meu colega vinha correndo atrás dele, que ele ia roubando a bike, tá entendendo? E aí tu estava junto? Aí ele pediu uma carona para nós ir atrás para pegar a bicicleta dele. Entendi. Nessa perseguição, né, nessa busca pela bicicleta, vocês chegaram a agredir o Antônio réu ou teve alguma briga, alguma via de fato, teve algo envolvendo um pedaço de pau ou algo assim? Sim, na hora que o dono da bicicleta foi pegar a bicicleta dele, ele partiu para agressão, com um pedaço de pau. Aí, por conta dessa situação, aí ficou só entre eles mesmos, eles pegaram a bicicleta, aí eu peguei e saí fora. Aí, por conta dessa situação que eu... Entendi.
Tá, mas tu estava junto com a pessoa que estava buscando a bicicleta e acabou batendo no Antônio porque queria a bicicleta de volta, né? Ah, sim. Não foi você que bateu no Não, Antônio, não. mas a Momento. pessoa que você estava acompanhando, sim, né? Sim. Tá certo. Tu fizeste operação ou foi ponto? Foi ponto. Foi ponto, né? Não precisou fazer uma cirurgia, não. Quantos dias tu ficaste internado? Chegou a ficar internado? Não, Porque acho ponto que não. geralmente liberam no dia seguinte, né? Acho que eu fiquei acho que uns 3 dias, eu não me lembro muito bem. Foi aqui em Lábrea mesmo? Sim. Nesse hospital? Sim, aí eu fiquei usando a sonda, eu acho que umas 3 semanas, eu acho. Caramba. Outra pergunta. Depois de tudo isso que aconteceu, você foi na delegacia, denunciou ele, né? Prestou esclarecimentos, na verdade. E aí eu quero saber se nunca mais vocês se viram? A gente se vimos na audiência Aham. e agora parece que foi virada de ano, se eu não me engano, eu vi ele. Mas vocês se consideram inimigos, assim? Para você, ele é seu inimigo? Faz bastante tempo, né? Eu vi que esse crime foi em 2014. Inteirou 10 anos já, né? Vai fazer 11 anos. Ele ainda é uma pessoa que você sente que odeia, que você... Ou indiferente? Não, não, não. Não guardo Não, mágoa alguma, não. Tá, passou, né? Tá certo, obrigada, tá? Obrigado, doutora Fernanda. Doutor Ellison, alguma complementação? Não, excelência, obrigado. Pergunto aos jurados se tem algum ponto que ficou a ser esclarecido. Os senhores ficaram com alguma dúvida? Se tiver alguma pergunta, podem fazer para mim, que eu repasso para ele. Excelência, eu gostaria de saber, no episódio da bicicleta, quem agrediu quem? Se o rapaz que supostamente estava roubando a bicicleta agrediu o suposto dono, ou o suposto dono agrediu o suposto ladrão. A questão do fato da bicicleta, quem agrediu quem? Quem começou a agressão? Quem agrediu foi o que estava roubando, que foi o que me furou. Perfeito. Esclarecido? Mais alguma pergunta? Gostaria de saber se o réu ainda persegue ele ou O réu, o rapaz que atingiu o senhor, ele persegue o senhor ainda? Ou cessou? Eu creio que não, porque até então a gente nunca mais se viu, né? Perfeito. Gostaria de saber se depois do acontecido, ou se o réu chegou a fazer alguma ameaça para você. Após o fato, o senhor chegou a encontrar com o réu mais alguma vez? Ele fez alguma ameaça ao senhor? Não, não, Não? não. Ok? Então, agradeço aí as perguntas dos jurados. Senhor Antônio de Souza Purinã, muito obrigado pelas suas declarações, pelo seu comparecimento na justiça. O senhor está dispensado, tenha um bom dia, muito obrigado. Passo a oitiva da primeira testemunha de acusação. Qualificação.
Bom dia, senhor Antônio Azevedo de Souza. O senhor está me ouvindo bem? Bom dia, doutor. Estou ouvindo bem. O Bom senhor dia. é o senhor Vande? Ou o senhor Antônio? Antônio Azevedo de Souza. Perfeito. Bom dia, senhor Antônio. Bom dia, doutor. Senhor Antônio, o senhor foi arrolado como testemunha de acusação. Preciso fazer algumas perguntas para o senhor. Qual o seu nome completo, por favor? E o número da sua Antônio Azevedo identidade o número da sua identidade profissional, por favor. Sim, senhor. Antônio Azevedo de Souza, identidade é 18778. Perfeito. O senhor é parente, amigo ou inimigo do acusado? Não, doutor. O senhor está aqui na condição de testemunha e deverá assumir o compromisso de dizer a verdade que souber e for perguntado, sob pena de praticar o crime de falso testemunho. O senhor assume o compromisso de dizer a verdade? Sim, senhor. Perfeito. Passa a palavra ao Ministério Público, órgão responsável pela acusação, para perguntas na forma do artigo 212 do Código de Processo Penal em respeito ao sistema acusatório. A palavra está com o Dr. Ellison, promotor de justiça. A palavra está com o senhor, doutor. Bom dia, senhor Antônio. Tudo bem? Bom dia, doutor. Tudo bem? Qual que é a sua graduação atualmente? O senhor era soldado na época? Qual que é a sua graduação atualmente? O senhor ainda é policial militar, não? Sargento. Isso, sou policial militar, sargento. Certo, sargento Vande. É o seguinte, nós estamos aqui, eu não sei se o senhor vai recordar exatamente do fato, mas nós estamos aqui para discutir o caso que aconteceu no dia 26 de abril de 2014. Nesse dia, de madrugada, o senhor teria atendido uma ocorrência de um esfaqueamento. O senhor se recorda desse fato? E doutor, não. Houve... o lugar onde ocorreu o fato seria o Bar do Flamengo. Né? Vocês estariam passando por ali quando viram a situação de esfaqueamento de uma pessoa que foi esfaqueada no peito. O senhor consegue recordar? Não, doutor. Eu não recordo dessa ocorrência. Certo. O senhor se recorda de uma pessoa de nome, de apelido Roxo? Sim, senhor. Recordo dele. O senhor não se recorda de uma ocorrência envolvendo esfaqueamento com esse rapaz Roxo? Não, doutor. Eu lembro que a gente atendia muita ocorrência dele, né? Mas dessa em si eu não recordo. As ocorrências que vocês atendiam em relação ao Roxo, que é o réu aqui, o Antônio Mendes do Nascimento, Roxo, elas eram mais ou menos, por que motivo costumava acontecer? Era briga, era tentativa era esfaqueamento, era desordem, esse tipo de ocorrência. Ele era uma pessoa que tinha condutas violentas, então? Sim, senhor. Já bem conhecido, já. Já era tão conhecido que não foi só um caso, não é isso? Não, foram vários. Uhum. O senhor se recorda de alguma ocorrência envolvendo o Roxo em relação a furto? De ele ter furtado alguma coisa? Agora, no momento, não me vem na cabeça. Tá bom. Obrigado, sargento. Satisfeito. Obrigado, doutor Ellison. Passa a palavra à doutora Fernanda, professora pública, para perguntas. Palavra com a senhora, doutora. Não tenho perguntas, excelência. Muito obrigado, doutora Fernanda. Pergunta aos jurados se ficou algum ponto a ser esclarecido, alguma pergunta a fazer à testemunha. Bom. Perfeito. Senhor Antônio Azevedo de Souza, muito obrigado pelo seu comparecimento à justiça, pela sua colaboração. O senhor está dispensado, tenha um bom dia, um bom trabalho. Muito obrigado. Bom dia, doutor. Passo à próxima testemunha de acusação.
Bom, tem mais um, né? Bom dia. O senhor Vande Alves da Silva? Positivo, Vandial da Silva. Primeiramente, bom dia. O senhor está me ouvindo bem? Nossa, senhor. Perfeito. Senhor Vande, o senhor foi arrolado como testemunha de acusação. Preciso fazer algumas perguntas para o senhor. Qual o seu nome completo, por favor? E o número da sua identidade pode ser a militar. Vandial da Silva, a identidade é 11151. Perfeito. O senhor é parente, amigo ou inimigo do acusado? Doutor, não sei nem qual é o acusado, mas não sei qual é o acusado, não. Não tenho ciência de quem é o acusado. Perfeito. Só... Dá para o senhor falar o nome ou o apelido dele, que aí eu digo para o senhor. Só um minutinho. É Antônio, né? Antônio Mendes Nascimento. Roxo. Vulgo Roxo. Ah, Roxo, eu sei quem é o Roxo, mora na Caixa Baixa. Não é meu parente, não. Perfeito. O senhor está aqui na condição de testemunha e deverá assumir o compromisso de dizer a verdade sob pena de praticar o crime de falso testemunho. O senhor assume o compromisso de dizer a verdade? Positivo. Perfeito. Passa a palavra ao Ministério Público, órgão responsável pela acusação, para perguntas na forma do artigo 212 do Código de Processo Penal em respeito ao sistema acusatório. Passa a palavra ao promotor de justiça, doutor Ellison. A palavra está com o senhor, doutor. Bom dia, senhor Vande. Tudo bem? Tá tudo bem, doutor. Bom dia. Senhor Vande, no dia 26 de abril de 2014, de madrugada, umas 3 da manhã, o senhor atendeu uma ocorrência envolvendo esse rapaz, o Roxo, relacionada a uma facada. O senhor se recorda desse fato? O que o senhor pode falar para a gente sobre esse fato? Doutor, eu lembro de pouca coisa, faz muito tempo, mas já tinha terminado a festa num clube que tinha ali no bairro da Fonte. Aí eu não sei se era Flamenguinho o nome do clube, era uma coisa assim. Aí no final da festa ele esfaqueou um rapaz. Quando nós chegamos lá, o pessoal passaram informação para nós. E nós fomos na casa dele, era eu e outro PM, que eu não sei se era o Bruno, não sei que nós fomos na casa dele. Quando nós chegamos lá na casa dele, ele estava lá. Aí eu chamei ele, nós chamamos ele, ele ficou brabo lá, valente. Aí ficou valente mesmo, ainda o que estava comigo, o PM, que eu não sei se era o Bruno, estava com a Teise, ainda levantou a Teise na direção dele para efetuar um disparo na direção dele. Aí, só que o pai dele agarrou ele. Parece que ele estava até com a faca, queria sair com a faca na nossa direção. E o irmão dele também estava valente, lá um irmão dele, também que está respondendo por bronca aí. Aí, foi quando chegou a outra viatura que vinha o Souza nela, junto com o Souza, que eu não sei quem era o outro PM que estava. Eu lembro bem que era o Souza. Quando nós chegamos, aí nós falamos com o pai dele, aí o pai dele ficou meio indeciso, mas autorizou que entrasse. O pai dele não acoita muito essa vergonhice dele, não. Nós entramos na casa, ele correu para dentro de um cômodo. Quando nós chegamos lá no cômodo, o Souza pegou ele no agravata e nós mobilizamos ele e algemamos ele. Aí algemamos ele e apresentamos ele para a Polícia Civil. Foi isso que passou-se. Mas ele é muito violento, esse rapaz. E vocês chegaram aí na boate, viram a vítima? Ou não? Vocês já foram direto para a casa dele? Não, senhor. O clube já tinha encerrado a festa. Já tinha encerrado. Aí já tinha encerrado a festa. Foi no final da festa que ele esfaqueou lá o cidadão lá, no final da festa. Já tinha finalizado a festa. Certo. Mas ainda tinha gente por lá e o pessoal deram a informação para nós fomos lá e pegamos ele. Entendi. E ele chegou a puxar, então, faca ou terçado para vocês? Qual dos dois ou os dois?
ele chegou, ele se armou-se lá e queria vir na nossa direção. E ele ainda veio na nossa direção, veio até a porta e agarrou. Então eu falei para ele depois, eu digo, rapaz, tu tem a sorte que tu veio preso, porque se tu passasse lá para cá, eu tinha efetuado um disparo em ti. Sim. Mas vocês não chegaram a ver a vítima, não? O senhor não se recorda de ter visto a vítima? Doutor, eu não tenho lembrança, porque ele já tinha ido para o hospital, a vítima já tinha ido para o hospital. Mas o costume sempre é você prende o indivíduo, aí você vai no hospital pegar os dados da vítima e para poder fazer o nosso procedimento, que é o BU, né? O procedimento, que é para poder passar para a Polícia Civil. Entendi, mas com certeza nós fomos no hospital. Agora eu não sei se ele estava em situação grave, porque quando está em situação grave, está sendo, às vezes você chega lá, ele já está na sala de cirurgia, e a gente não entra lá, né? Faz só pegar os dados na ficha dele, na ficha lá na frente. Tá certo, seu Vandir. Obrigado, viu? Tô satisfeito. Positivo. Muito obrigado, doutor Ellison. Passa a palavra à doutora Fernanda para perguntas. Não tenho perguntas, excelência. Muito obrigado, doutora Fernanda. Pergunto aos jurados se tem algum ponto a ser esclarecido, alguma pergunta a ser feita à testemunha. Não? Perfeito. Senhor Vandir, muito obrigado pelo seu comparecimento à justiça, pela sua colaboração. O senhor está dispensado, tenha um bom dia, muito obrigado. Disponha, doutor. Passo então, mais alguma testemunha? Passo então ao interrogatório, que se apresente o réu à sessão de plenário. Esse é o de ontem, né? Tem os iniciais aí, 00. Senhor Antônio Mendes do Nascimento. Primeiramente, um bom dia, senhor Antônio. Senhor Antônio, esse é o momento processual do seu interrogatório. Eu vou explicar para o senhor como funciona. Esse é o momento que o Estado tem e os jurados têm para ouvir o senhor, assim como o Ministério Público, a Defensoria Pública, enfim. O seu interrogatório ele é dividido em duas partes. A primeira parte eu vou perguntar para o senhor qual o seu nome, onde o senhor mora, se o senhor é casado, solteiro, se o senhor tem filho. Essa primeira parte, o senhor é obrigado a me responder. A segunda parte, que é em relação aos crimes, aos fatos, o senhor não é obrigado a me responder. A Constituição garante ao senhor o direito ao silêncio, pode ficar em silêncio.
assim como o senhor também pode exercer a sua autodefesa em juízo e dar a sua versão dos fatos. Ok? Então vamos para a primeira parte. Qual o seu nome completo, por favor? Vou pedir para o senhor. Antônio Mendes do Nascimento, Qual a data do seu nascimento? dia 20 de fevereiro de 1995. O senhor é casado, solteiro, junto? Casado, O senhor tem filhos? sim. Qual a idade deles? Um tem 6, outro tem 3, um tem 9 e outro tem 7. Eles convivem com a mãe ou as respectivas mães? Mora com a gente, O senhor nasceu aqui em Lábrea? sim. Qual o nome completo do seu pai e da sua mãe? O nome do meu pai é Antônio Tavares do Nascimento. O nome da minha mãe é Valdiza Mendes do Nascimento. Perfeito. Qual o seu endereço? Rua Walter Pires, bairro da Fonte, Qual o número? 467A. Perfeito. Qual é a sua profissão? Agricultor, O senhor sabe ler e escrever com sua até que série? até a sexta. Perfeito. O senhor já foi preso ou processado alguma outra vez? Sim, Por qual ou por quais crimes? 33 e um Porsche. Perfeito. Ok. Então vamos para a segunda parte, que é em relação aos fatos. O Ministério Público do Estado do Amazonas denunciou o senhor na forma de movimento de número 9.1 a 9.3, ao qual passo a ler breve síntese dos fatos. Contos dos inclusos dos autos do inquérito policial, que no dia 26 de abril de 2014, por volta das 3 horas da madrugada, o ora denunciado foi preso em flagrante delito logo após, utilizando-se de uma arma branca apreendida no item 1.12 dos autos, atingir a vítima Antônio de Souza Purinão, com um golpe na região torácica, atingindo a região cardíaca, mas sem alcançar os órgãos vitais, provocando as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito, que consta de item 1.13, estando a tentativa de homicídio materializada pela sede de lesões, retirando daí a intenção do agente. Desprende-se do exame dos autos que o crime foi praticado quando a vítima passava na frente do bar do Flamengo e foi avistada pelo denunciado, que, em posse de uma arma branca já informada, partiu em sua direção e atingiu com uma estocada no peito para se vingar do fato anteriormente a vítima teria acusado de furto de uma bicicleta, apenas por não ter conseguido consumar o delito em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que o golpe não atingiu os órgãos vitais, apesar da sede da lesão. Ouvido pela autoridade policial, o denunciado confirmou que atacou a vítima a facadas para vingar-se de agressão anterior e que sua intenção era matá-la, alegando ainda não estar arrependido do seu ato, pelo que aplicável ao crime tentado e a qualificadora por motivo torpe na forma do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal. Pergunto ao senhor Antônio, esses fatos narrados são verdadeiros? É verdadeira a imputação feita ao senhor? O senhor deseja falar ou o senhor deseja ficar em silêncio? Desejo falar. Perfeito. A palavra está com o senhor. Alguns pontos não, né? É porque no dia do acontecido que ele fala que eu furtei a bicicleta, eu não furtei, né? É porque eu topei um conhecido meu, aí ele perguntou se eu conhecia o banho do Tatu, né? Que é assim que eles tinham inaugurado o banho, não era todo mundo que sabia. Ele perguntou se eu conhecia. Eu falei para ele que conhecia. Ele perguntou se tinha como eu levar ele lá, né? Eu falei que tinha. Aí eu peguei e levei ele lá. E como no banho era um pouco difícil de acesso, que era um trapiche, né? Agora ele não existe mais. Aí eu peguei, deixei ele lá e vim embora. Quando eu saio na pista, eu olho assim pro lado e vejo a vítima e outro, um pedaço de pau, tentando me agredir, eu sei saber por quê, não tem. Eu não sei se ele estava me confundindo com outra pessoa, porque ele fala que ele foi na minha perseguição, né? Mas é mentira dele. E isso aconteceu na hora que eu vinha saindo do banho, mas eu não furtei a bicicleta. Não sei se ele estava me confundindo com outra pessoa e já vieram com agressão já. Aí me deram uma paulada na minha cabeça, só que eu meti o braço e peguei e corri. Na perseguição, eles foram me deixar na porta de casa. Foi que eu consegui me escapar deles. Perfeito.
Mais algum detalhe que o senhor gostaria de falar? Alguma coisa, mais algum ponto em sua defesa que o senhor gostaria de falar? Sim. No dia do ocorrido, no bar do Flamenguinho, eu vi ele lá, né? Aí, pelo que tinha acontecido comigo, eu fiquei com medo de ele fazer algo comigo, né? Aí, por isso que eu cometi o delito com ele, né? Mas mais foi com medo dele, né? De ele me ver e cometer algo comigo, né? Que ele já tinha tentado contra a minha vida já. Uma vez. Perfeito. Muito obrigado pelas suas declarações. Passa a palavra ao Ministério Público, órgão responsável pela acusação, ao promotor de justiça, doutor Ellison. Palavra com o senhor, doutor. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Bom dia. Antônio, você foi lá no banho levar seu colega, mostrar onde era. Você voltou como? A pé? Estava de bicicleta? A pé. Eu fui a pé e voltei a pé. Você não estava de bicicleta? Não. Certo. E você sabe por que motivo eles achavam que era você que tinha furtado a bicicleta? Não sei. Talvez ele me confundiu com a pessoa, né, que furtou a bicicleta, eu não sei. Só sei que quando eu saio na pista, que eu olho pro lado, ele mais outro já vem com a perna na mão, com o pedaço de pau, já me agredindo já. Se eu não meto o braço, eles tinham acertado uma paulada na minha cabeça, eu tinha caído. Certo. E essa faca que você usou para agredir a vítima, você andava com ela? Não, depois que o ocorrido que aconteceu, eu fiquei com medo, né? E me protegi, né? Você estava andando com a faca, então? Depois que ocorreu esse motivo aí, eu passei a me proteger, né? Aí, era de madrugada já, quando você viu o outro Antônio, a vítima, ele estava na moto, ele estava chegando, ele estava saindo, ele estava sentado, qual era o contexto? Ele estava na moto, sentado. Ele tinha acabado de chegar? Não sei se ele tinha acabado de chegar, que eu estava lá no bar, em cima. Você estava no bar em cima, viu ele embaixo na moto, você se sentiu ameaçado? Não vi ele não, foi na hora que eu desci. Aí depois que eu vi ele. E não tinha outro caminho para você ir embora sem encontrar com ele? Não, que eu fiquei com medo de ele me ver, né, assim, né, e fazer algo comigo. Ele já tinha tentado contra a minha vida já. Você estava sozinho? No momento do ocorrido, sim. Certo. Você morava longe desse lugar? Não, perto. Certo. Mas podia ter ido para casa? Depois que acabasse, né, a festa. Certo. De lá para cá, eu vi que você tem bastante passagem, mas eu vi que a última aqui já faz um tempinho. Você mudou de vida? Como é que tá a tua vida hoje? Eu mudei de vida, graças a Deus. Você usava drogas na época, não? Bebida. Bebida. Parou? Parei, graças a Deus. Amém. Tá certo. Tá bom, obrigado, Antônio. Tô satisfeito. Muito obrigado, doutor Ellison. Passa a palavra à Defensoria Pública para perguntas. Palavra com a senhora, doutora Fernanda. Obrigada, excelência. Vamos lá, Antônio. Os policiais, quando foram perguntados sobre sua conduta, eles falaram como se você fosse uma pessoa violenta dada a brigas. Eu, particularmente, joguei o seu nome e seu CPF aqui no Projude e eu não encontrei nenhum processo de lesão corporal, de homicídio, tirando esse, né, de tentativa, mas não encontrei nenhum. Nessa época, você saía por aí brigando com as pessoas? Não, isso é mais para me incriminar, né, pelo ocorrido, né? No dia, aí tá, passou essa pergunta. No dia do ocorrido, tu tinha bebido já? Sim. Muito ou pouco? Muito, né? Bastante. Assim, né? Tu sabe se ele... Você não ficou muito tempo com ele, mas tu sabe se ele estava bebendo também? Não, a vítima? não sei. Não sei sabe? dizer. Tá. Aqui no plenário, a vítima sustentou que no dia lá da bicicleta, do banho do tatu, quem havia tentado bater ou bateu nela e no colega foi você. O que aconteceu? Mentira. Não, em nenhum momento eu agredi ele. Foi na hora da minha saída, que quando eu saí, eles que me agrediram, né? Sem saber por quê, né?
Entendi. Tu consegue reconhecer, assim, me falar, foi ele que me agrediu ou você não sabe? Porque tinha mais de uma pessoa, né? Ele estava com um colega. Tu sabe me dizer ou tu falou, eu sei lá de quem que tentou me bater? Eu só sei que foi um dos dois ou os dois. Foi ele. O outro tava dirigindo e ele tava na garupa. Tá. Aí a outra coisa que tu falou assim, eles me levaram até em casa. O que tu quis dizer isso? Eles foram te acompanhando até em casa ou tu saiu correndo deles até chegar em casa? Saí correndo eles na minha perseguição, né? Com um pedaço de pau, né? É que quando a pessoa fala, eles me levaram, parece, né, que foi conduzido. Tá. Hoje em dia tu trabalha, né? Trabalha de Agricultor. agricultor, tem família. Sim. Tu considera a vítima uma pessoa particularmente perigosa para ti? Tu acha que ele é teu inimigo hoje ou depois que passou tanto tempo, esse crime é de 2014? Eu fiz essa mesma pergunta para a vítima. Eu queria saber como tá hoje em dia a relação de vocês dois. Graças a Deus tá tudo normal, entendeu? Não tenho nada contra ele, entendeu? Eu acho que ele nem contra mim, entendeu? Ele segue a vida dele, eu sigo a minha. Entendi. E hoje, o que que tu pensa, assim, tipo, tu se arrepende? Tu acha que foi bem feito? Tu tem alguma opinião, assim, sobre esse caso? Hoje, assim, né? Eu me arrependo porque tenho minha família, né? Que hoje depende de mim, né? E a gente, com o passar do tempo, a gente amadurece, né? Uhum. E hoje eu me arrependo do que eu fiz, né? Tá certo. Tá bom, tô satisfeita. Obrigada, silêncio. Muito obrigado, doutora Fernanda. Doutor Ellison, alguma complementação? Você ficou preso por conta disso? Sim. Quanto tempo? 2 anos, 3 meses, 15 dias. Tá bom. Só por causa desse fato? Sim. Tá bom, obrigado. Muito obrigado. Doutora Fernanda, alguma? Perfeito. Pergunto aos jurados se tem algum ponto a ser esclarecido, alguma pergunta. Nesse período que aconteceu o fato, o senhor já tinha família? Não, eu era solteiro ainda. Não tinha família ainda não. Perfeito. E hoje você participa da igreja? Você frequenta a igreja? O senhor hoje participa de algum evento da igreja? Sim, hoje eu frequento a igreja frequentemente, né? Hoje. Perfeito. Não, graças a Deus que não. O senhor bebe? Não, né? Perfeito. Mais alguma pergunta? Pode falar. O senhor pergunta para mim, que aí eu passo para ele, tá? Se arrependia. Sim. Se arrependeria por conta da família. Sim. A pergunta é a seguinte: ele não se arrepende por ele ter feito o que ele fez diretamente com a vítima? O senhor mencionou que estaria arrependido. E o fundamento do seu arrependimento seria a sua família. Mas o senhor se arrepende só por causa disso ou pelo fato de se arrepende de ter feito o que foi feito com a vítima? Pela minha família e por mim, né? Me arrependo sim. Perfeito. Pode falar. A senhora tem que perguntar para mim, que aí eu passo para ele. Após esse ocorrido, o senhor ainda continua dando festa, promovendo festa? Não. Até parar de beber, eu parei. Perfeito. Eu gostaria de saber se ele matou alguém. O senhor teve algum fato relativo a algum homicídio anteriormente? Ou não? Não, graças a Deus que não. Foi só esse delito aí mesmo. Perfeito. Mais alguma dúvida? Não, né? Perfeito. Senhor Antônio Mendes de Nascimento, muito obrigado pelas suas declarações. O senhor está dispensado, o senhor pode retornar ao seu local, tá? Muito obrigado. E aí? A gente faz uma...
Vou dar um intervalo ao jurado. Este egrégio Tribunal do Júri, senhor Michael Matos, saúdo Vossa Excelência, saúdo a doutora Fernanda Carvalho, excelentíssima senhora defensora pública desta comarca, saúdo a cada um dos senhores jurados que hoje são juízes de fato e de direito, como diz a Constituição, o Tribunal do Júri, os jurados são juízes de fato e de direito. Então, Vossas Excelências que hoje decidirão sobre a vida do Antônio. Saúdo a cada uma de Vossas Excelências, saúdo os servidores do Tribunal de Justiça, os servidores cedidos que trabalham no fórum, nosso amigo Sargento Fredson, que guarnece esse lugar, todos os presentes e especialmente o réu, a quem eu quero que tenha certeza que terá um julgamento justo, né, embora tardio, embora tenha demorado para chegarmos até esse ponto. Senhores jurados, hoje acredito que não vou me alongar. O fato que nós temos aqui, a denúncia, ela consta aí da pasta que eu distribuí a vocês. Eu imagino que às vezes é meio estranho, porque a gente começa e já vai ouvindo as testemunhas, vocês não têm muita noção do que aconteceu, né? Mas o fato que aconteceu, vocês entenderam. O fato é que a vítima, o Antônio de Souza Apurinã, estava chegando no bar, segundo uma outra testemunha que estava com ele, né? Ele estava indo lá buscar uma moça, né, uma namorada, estava chegando no bar, e é surpreendido pelo réu com uma facada. Com uma facada no peito. Eu consegui ver bem a cicatriz. Então, senhores jurados, não há dúvida aqui. Não há dúvida. Não há muito o que divagar sobre esse fato. O fato é que ele não estava agredindo o réu, ele não tinha ido para cima do réu, segundo consta dos depoimentos que tem aí, ele sequer tinha conhecimento de que o réu estava lá. Ele não sabia quem que tinha atingido ele. Ele foi agredido naquele momento, gratuitamente, com uma facada no peito, direcionada ao lado esquerdo do peito, direcionada ao coração. Isso é fato. É fato, senhores jurados. E é fato que foi constatado aqui pelo médico. Vou encontrar aqui. Na primeira, segunda, terceira, quarta folha. Foi constatado pelo médico que constatou que houve lesão à integridade física da vítima. Ele disse sim. Qual o instrumento utilizado? Arma branca. Foi produzido por meio de veneno, fogo, aí ele diz agressão física. Não resultou em incapacidade por mais de 30 dias, segundo o médico, mas resultou em perigo de vida. E ele complementa aqui: paciente vítima de agressão apresentando ferimento por arma branca em área cardíaca, não atingindo órgãos vitais, 3,5 centímetros. Então, o fato é que, por questão de centímetros, aquela faca não atingiu o coração. Senhores jurados, eu vou falar de um outro caso aqui, que é de conhecimento público. Uma moça, agora, nesse ano passado, uma mãe, foi assassinada aqui em Lábrea supostamente, né, porque ainda passaremos pelo julgamento, pelo pai das próprias filhas, na frente das filhas. Acho que todos têm conhecimento desse fato. Naquele fato, foi uma estocada. Foi só uma estocada.
Aqui, exatamente no mesmo lugar que o réu foi esfaqueado. Exatamente no mesmo lugar que o réu foi esfaqueado. Foi só uma estocada. Ele ele tentou. A gente viu o vídeo, vocês devem ter visto, né? Ele tentou, mas ele só deu uma estocada. Foi o suficiente para tirar a vida da vítima. Então, uma estocada pode ser o suficiente. Naquele caso, por sorte da vítima e também por sorte do réu, porque graças a Deus ele não está aqui hoje respondendo por um homicídio consumado, porque só Deus sabe quais as consequências espirituais para uma pessoa que tira a vida da outra, e graças a Deus ele não passou por isso. Por sorte dos dois, aquela vida foi poupada naquele dia. E hoje os dois estão aqui para contar a história. Mas, senhores jurados, a justiça precisa ser aplicada. Eu entendo, até perguntei aqui para o réu, ele mudou de vida? Você mudou de vida? Ele disse que mudou, está cuidando da família dele. Ótimo. É isso mesmo. É preciso mudar de vida, até porque a vida, desculpa, mas a vida do bandido é curta. É ou não é? A vida do bandido é curta. Então, é ótimo que você tenha mudado de vida, Antônio. Porque a sua vida, daqui para frente, ela pode durar mais 40, 50 anos. Deus é que sabe quantos anos você teria pela frente, se você continuasse na vida que você estava. Senhores jurados, a primeira testemunha que a gente ouviu aqui, o Antônio, o sargento Antônio, na época era soldado, ele não se recordava do fato. Vocês perceberam, né? Ele não se recordava do fato. Bastou eu dizer o apelido, Roxo, que ele, na hora ele se recordou. Porque Roxo, o Antônio, era figurinha carimbada da polícia. Era uma pessoa violenta. Era uma pessoa que constantemente a polícia tinha que atender a ocorrências envolvendo ele. Pode ser, não cabe a mim julgar, pode ser que ele não tenha realmente furtado a bicicleta, como ele se defende com todo o direito de se defender, que não foi ele. Mas eu não culpo a vítima por pensar que foi ele. Infelizmente, se a gente tem uma pessoa que sempre está no crime, e aquela pessoa, por algum motivo, surge o nome daquela pessoa, automaticamente a pessoa, né, acredita que foi ela. Então, e outra coisa, segundo a vítima, quem agrediu o Roxo foi o proprietário da bicicleta, não foi a vítima. Mas tudo bem, tudo bem. Senhores jurados, então, nós temos aqui um fato. O fato é, houve uma facada, essa facada poderia ter tirado a vida da vítima, mas não tirou. Nós temos outro fato que é, quem desferiu essa facada foi o Antônio, que está aqui hoje respondendo. E isso ele também confessou. Isso é fato, não há o que discutir. Aí nós podemos discutir outras questões. Ele agiu em legítima defesa? Senhores jurados, ele não agiu em legítima defesa. Está claro nos autos, e ficou claro aqui, que a vítima tinha chegado ao lugar. A vítima sequer tinha conhecimento de que o réu estava lá. Ela não ameaçava a integridade do réu. E eu perguntei ao réu, não tinha outro caminho? Não dava para ter saído por outro caminho? Precisava ir lá? A sua casa não era perto? A casa dele era perto do lugar. Ele podia ter saído disfarçadamente, ter ido para a casa dele e dormir em paz, mas naquele dia ele quis tirar a vida da vítima. E agrediu a vítima de surpresa. De surpresa. A vítima não sabia. Agrediu a vítima de surpresa. Então, senhores jurados, não há que se falar aqui em legítima defesa. Não houve legítima defesa. Ele não estava sendo efetivamente ameaçado. Da mesma forma, ele não estava
agindo em legítima defesa putativa. O que é legítima defesa putativa? É quando você acha que está sendo ameaçado, mas não está de fato. Uma pessoa vê outra, vê um desafeto, um inimigo, com um volume na roupa que parece ser uma arma de fogo, e se adianta e vai e atira na pessoa, e depois percebe que aquilo não era uma arma de fogo, que era um outro objeto qualquer. O nome disso é uma legítima defesa putativa. Não aconteceu aqui esse fato. Não aconteceu legítima defesa putativa. Não aconteceu nem legítima defesa real, nem putativa, porque não havia nenhum risco. Ele falou que ele estava lá dentro quando ele viu a vítima chegando. Ele teve a oportunidade de ver a vítima antes. Ele estava lá dentro quando ele viu a vítima chegando e não foi para casa, que era o que se esperava de uma pessoa que não quer agir contra a lei. Então, senhores jurados, não há aqui nenhuma hipótese de legítima defesa. Também não há nenhuma hipótese de... o Código Penal fala que o crime ele tem a pena menor se o sujeito agiu mediante violenta emoção logo após injusta agressão da vítima. Veja como o Código Penal fala. Logo após injusta agressão da vítima. Essa forma de violenta emoção logo após injusta agressão da vítima também não aconteceu. Porque a vítima não agrediu. Se a vítima agrediu, foi 2, 3 dias antes, não foi logo após, e ele não estava movido de violenta emoção. Violenta emoção é justamente aquilo que acontece quando nós nos sentimos ultrajados, agredidos e com raiva, no calor do momento agimos. Se é 2, 3 dias depois, não é no calor do momento. Não há aqui a figura do homicídio privilegiado, que é da violenta emoção. O Ministério Público pediu aqui, na denúncia, e eu vou reiterar, que se considere o motivo. O motivo que ele agiu foi um motivo de vingança. Um motivo torpe. O motivo da vingança nem sempre é torpe. Mas nesse caso específico é. Nesse caso específico é. Ele remoeu aquela vingança e ele quis dar uma lição ao outro. O outro, se agiu realmente com violência, se foi para cima dele com um pedaço de pau, também não estava certo, a vítima, dias antes. Mas isso não justifica a conduta do réu de agir mediante vingança. Essa vingança, nesse contexto específico, ela é um motivo torpe. É um motivo que não pode ser admitido. Nós não podemos admitir que as pessoas façam justiça com as próprias mãos, nem para um lado, nem para o outro. E nesse caso, as duas partes fizeram justiça com as próprias mãos. Só que ele chegou mais próximo de matar a vítima. Não há nenhum registro de que ele fala que foi atingido com paudadas. Não há nenhum registro de que tenha alguma marca ou algum hematoma em razão disso. Mas a vítima, sim, a vítima tem uma cicatriz da facada no peito. Então, senhores jurados, está plenamente demonstrado aqui, foi plenamente demonstrado que os fatos descritos na denúncia são a verdade. A verdade é que o réu atentou contra a vida, movido por um motivo torpe, que era se vingar da vítima. Senhores jurados, além disso, é importante que os senhores saibam de algumas consequências do julgamento que nós vamos passar por aqui. Por quê? Porque o jurado, vocês não vão... o juiz, quando ele faz uma sentença, ele fundamenta a sentença. Eu estou decidindo assim por conta disso, daquilo. Ele fundamenta a sentença dele. O jurado não. O jurado ele vai votar sim ou não. O juiz,
ele usa um convencimento racional, quer dizer, ele tem que dar as razões do convencimento dele. O jurado, ele parte de um sistema de íntima convicção. Você, no íntimo, vai decidir, mas você não vai expressar, não vai ter oportunidade de expressar, até porque os votos dos senhores são sigilosos, não vão ter oportunidade de expressar o motivo pelo qual tem esse convencimento. Por que eu estou falando isso? Porque pode ser que alguns de nós fiquemos com pena dele. Porque ele é pai de família, porque ele mudou de vida, né? Pode ser que isso nos mova a absolvê-lo. Existe o terceiro quesito do júri, ele pergunta, o jurado absolve o réu? E esse quesito é aberto. Em tese, pode ser por qualquer motivo. Não se deveria absolver ninguém por pena. Mas, como a convicção é íntima, eu não duvido que isso possa acontecer. Só que nesse caso específico, senhores jurados, o réu, ele disse que ele cumpriu 2 anos, 3 meses e 15 dias de prisão. Ele já cumpriu 2 anos, 3 meses e 15 dias de prisão. Se ele for condenado aqui, como eu estou pedindo, como o Ministério Público está pedindo a condenação dele, ele não vai sair daqui preso e muito provavelmente ele sequer vai ficar algum dia preso. Por quê? Porque é esse período que ele cumpriu de prisão já vai abater da pena dele. E se ele for condenado a menos de 4 anos, ele pode ficar no regime aberto. Se for um pouco mais de 4 anos, ele pode até ficar no semiaberto, que aqui em Labre é aberto do mesmo jeito. Então, a chance de o réu ficar preso, hoje, é 0. Mas o simples fato de Vossas Excelências dizerem foi cometido um crime e esse crime precisa ser condenado, é fundamental. É fundamental isso. É fundamental dar essa resposta para a sociedade. Nem eu, nem os senhores têm culpa se, na nossa lei, a pessoa condenada até um determinado tempo, até 4 anos, ela fica no regime aberto e entre 4 e 8 vai ficar no regime semiaberto. Nós não temos culpa disso. Isso aí é o legislador que decidiu assim. Mas nós temos responsabilidade sobre as nossas decisões. E hoje a decisão de Vossas Excelências é se vão condenar ou absolver o réu. Possivelmente ele vai ter que cumprir de outra forma, vai ter que comparecer em juízo, vai ter que justificar as atitudes dele, mas ele não vai ficar preso. Então fiquem tranquilos em relação a isso. E a depender da pena, é até possível que ocorra uma prescrição, considerando o tempo transcorrido desde o fato. Mas isso não tira a nossa responsabilidade de decidir. Então, senhores jurados, vou, partindo para a conclusão, explicar para Vossas Excelências como se dá a votação. Isso porque o fórum, os servidores do fórum têm tido o cuidado de que mais pessoas passem por essa experiência de ser jurados. Então, eu acredito que a maioria dos senhores, se não todos, nunca passaram por essa experiência. Então, é preciso explicar. Os senhores serão questionados se a vítima, o Antônio, sofreu a lesão descrita no laudo de corpo de delito, que eu li aqui com vocês, né, o laudo do médico, se ele sofreu essa lesão. Se fosse consumado, iria dizer se ele sofreu essa lesão e se essa lesão foi a causa da sua morte. Mas nesse caso aqui ele sofreu a lesão descrita no laudo? Fato, sofreu. Vocês viram aqui a cicatriz, nós temos a prova documental, nós temos a confissão do réu, não tem discussão em relação a isso, ele sofreu a lesão. Esse primeiro quesito é da materialidade. Houve um fato. Segundo quesito, a autoria. Quem deu a facada? Quem causou essa lesão? Foi o réu? Foi o Antônio?
E a resposta que Vossas Excelências deverão dar será sim, foi o réu, porque ele mesmo confessou. Se foi legítima defesa, se foi em qualquer outra circunstância, é outra questão, mas que foi ele, foi ele. Então, o segundo quesito deve ser o sim. Pode ser que Vossas Excelências sejam questionadas se ele tinha a intenção de matar. Se responderem não, ele não tinha intenção de matar, encerra a votação e quem vai decidir vai ser o juiz de direito, o juiz togado. Por quê? Porque se ele não tinha intenção de matar, não é um crime doloso contra a vida, então a competência não seria do júri, seria do juiz singular. E aí o juiz vai proferir uma sentença, provavelmente de lesão corporal. Mas o Ministério Público pede que Vossas Excelências respondam sim, ele tinha intenção de matar, porque foi uma facada direcionada ao coração. Todos nós sabemos, qualquer criança sabe que o coração é uma área vital, é um órgão vital e que uma facada no coração mata. Então, ele tinha a intenção de matar. Vossas Excelências serão questionadas se absolvem o réu. E aí, a absolvição ela pode ser por qualquer motivo, né? Por uma eventual legítima defesa, por uma eventual legítima defesa putativa, como eu expliquei, da pessoa que não está sendo agredida, mas acha que está. O Ministério Público pede que, nesse quesito da absolvição, o jurado absolve o réu. O Ministério Público pede a Vossas Excelências que digam não. O jurado não absolve o réu, porque ele não agiu em legítima defesa, porque ele agiu deliberadamente para tirar a vida da vítima. Vossas Excelências serão questionados se ele agiu movido por motivo torpe, em razão da vingança. E isso está claro também aqui, ele agiu por motivo torpe. Então, a resposta que o Ministério Público pede a Vossas Excelências é que respondam sim, ele agiu por motivo torpe. Vossas Excelências poderão ser questionadas se houve um privilégio, quer dizer, se ele agiu movido por violenta emoção logo após injusta agressão da vítima. E aqui eu peço a atenção de Vossas Excelências. Não, ele não agiu movido por violenta emoção logo após a injusta agressão da vítima, como eu já disse, porque não teve agressão da vítima, a vítima nem sabia que ele estava lá. Se houve uma agressão, foi dias antes, não foi logo após. Então, não há que se falar aqui em um homicídio privilegiado. Ser um privilégio. Então, senhores jurados, o Ministério Público pede a Vossas Excelências que condenem o réu nos exatos termos do que foi denunciado, porque isso é a questão de justiça, uma questão de justiça. E, por fim, ainda explicando sobre a questão da votação, Vossas Excelências vão receber dois papéis, duas cédulas. Uma cédula com sim e uma cédula com não. Uma urna como essa de madeira vai passar, primeiro, coletando o voto. Vossas Excelências vão colocar ou sim ou não, o voto verdadeiro. E a outra urna vai coletar o que não é voto, o que sobrou, né, o descarte. Por que é assim? Porque ninguém pode saber como cada um de vocês votou. Se votou pela absolvição, se votou pela condenação. Ninguém pode saber. Nem o oficial de justiça, nem o promotor, nem o juiz, nem a defensora, ninguém pode saber. O voto, ele é totalmente secreto. Quando o servidor ali começar a contar os votos, que ele chegar em 4 votos para sim ou 4 votos para não, ele vai parar a contagem e vai declarar o resultado. 4 é a maioria, né? 4 é a maioria de 7, maioria absoluta. Por que isso? Porque, para evitar qualquer tipo de ideia, se houve ou não, se fulano votou assim ou assado. Então, contamos até 4. Se deu 4 sim ou 4 não, para a contagem. A gente não vai saber se foi unanimidade ou se não foi, porque com 4 já para a contagem. De modo que ninguém saiba como Vossas Excelências votaram. Então, mais uma vez, o Ministério Público pede a Vossas Excelências, respondam não ao quesito da absolvição e condenem o réu. Porque
embora ele tenha mudado de vida, e eu acredito sinceramente que ele mudou de vida, ele tem uma dívida para com a sociedade. Quando uma coisa é quebrada, ela tem que ser reconstruída. Quando uma coisa é roubada, furtada, ela tem que ser devolvida. Quando um crime é cometido, esse crime tem que ser objeto de penalização. Ele tem que ter uma pena. Então, a justiça exige, para que se faça justiça, é preciso que se condene em alguns casos. Que não se haja simplesmente com pena, com misericórdia, mas que se condene. Sabendo das consequências, tal como expliquei para Vossas Excelências. Sabendo das consequências dessa condenação. Obrigado e assim encerro a minha intervenção. Obrigado, Excelências. Muito obrigado, doutor Elison. Passo a palavra à defesa para sustentação oral, para debate. A senhora tem 1h30, doutora Fernanda. Assim que a senhora estiver pronta, a senhora nos avise que vamos realizar a contagem. Pode contar. Bom dia a todos. Cumprimento o presidente dessa sessão do júri, doutor Michael. Cumprimento também meu colega Elison, promotor de justiça. Cumprimento Vinícius, todos aqui que estão presentes, servidores do tribunal, cedidos da prefeitura, policial que guarnece a nossa segurança, os presentes, a plateia. E cumprimento também Vossas Excelências. Hoje os senhores são os juízes da causa. Uma função muito nobre. Muita gente fica, não quero ser jurada, eu vou perder um dia, mas eu acho que é admirável vocês terem comparecido aqui. Também achei admirável, achei muito legal. A primeira vez que eu participo de um júri com jurados tão interessados em fazer as perguntas, esclarecer. Isso é importantíssimo. Porque, às vezes, a gente fica com vergonha de demonstrar a nossa dúvida, né? Tipo, podia ter perguntado aquilo, o defensor esqueceu de perguntar aquilo, ou o promotor esqueceu de perguntar, fica com a pulga atrás da orelha, fica na dúvida e fica calado. Mas quem tem realmente que saber tudo do processo são os senhores, porque os senhores vão decidir se condenam ou absolvem, ou se mantém a qualificadora do MP, ou se retiram a qualificadora, enfim. Os senhores vão analisar o processo, analisar as teses de acusação e de defesa, e decidir conforme a íntima convicção. O doutor Elison, ele é professor, ele fala muito bem, e ele explicou bastante coisa, né, sobre como funciona a votação. Então, eu não vou me alongar aqui e repetir tudo que ele falou. Mas é importante que os senhores saibam que íntima convicção é íntima convicção. Então, se os senhores quiserem absolver por pena, os senhores podem absolver por pena. Isso não está proibido em lugar nenhum. Então, seja qual for a convicção dos senhores, se para absolver ou mesmo para condenar, os senhores são livres. Os senhores podem condenar porque não gostaram, porque se colocaram no lugar e acham que é errado, ou absolver porque, poxa vida, a pessoa reconstruiu a vida dela, já passou 10 anos, a vítima não parece que está sendo ameaçada por ele, enfim. Bom, passando aqui pela introdução, eu preciso esclarecer, senhores, que eu não vou ficar falando Antônio, tá? Porque o Antônio é vítima e o Antônio é réu. Então, eu vou chamar de réu e de vítima. O réu, ele foi apontado aqui como sendo, supostamente, uma pessoa perigosa e dada a brigas e dada a confusão, porque reconheceram rapidamente o apelido, né? Roxo. Roxo, eu lembro. Gente, eu não nego aqui, e ele também não negou, quando perguntaram se ele tinha passagem pela polícia. E eu não vou negar que ele, sim, teve passagens pela polícia.
Mas eu tomei o cuidado, acredito que o promotor de justiça também teve esse cuidado de consultar por quais processos ele já respondeu. E nenhum dos processos, aí ele falou também, eu não sei se os senhores sabem, mas ele falou assim, pelo 33, o 33 nada tem a ver com violência. O 33 se refere ao crime de droga. Não é lesão corporal, não é homicídio, não é tentativa, não é rixa, tem um crime que chama rixa, né? Enfim. Então, tudo isso para dizer que o réu não é uma pessoa perigosa e que se envolvia em confusão à torta e direito. Ele era conhecido, realmente, o roxo é conhecido, mas é porque a polícia não trata só de homicídio e de lesão. A polícia também trata de alguém que está com uma arma, alguém que está com droga, alguém que praticou um estelionato, enfim. É uma gama de possibilidades. E se ele fosse tão brigão assim, e assassino ou algo do tipo, certamente alguém já teria ido na delegacia para denunciá-lo. Ele teria pelo menos uma passagem pela polícia por um crime parecido com esse. E não tem. Agora, passemos aos fatos. Gente, eu imagino... Se coloquem na situação, né? Vocês acreditam... O certo é chamar os senhores de vossas excelências, mas, pelo hábito, chamo de vocês, tá? Peço desculpas, não é de modo algum querendo desrespeitá-los. Mas vocês imaginam uma pessoa chegando no bar, do tal do Bar do Flamengo, e dando uma facada no peito de outra por nada, por nenhum motivo. Nunca vi, eu acho que ele me confundiu, acho que não. Não existe ninguém que ataca outra pessoa, a não ser por algum motivo, né? E qual foi o motivo que o réu deu aqui para a gente? Olha, há uns dias atrás, eu estava no banho do Tatu, acho que esse pessoal, né, a vítima com um amigo, me confundiu, achou que eu tinha roubado a bicicleta de um deles e me tacaram a paulada. Eu tentei me proteger com o braço e aí saí correndo. Me deixaram em casa. Ele falou, me deixaram em casa. Deixaram em casa, que ele fala, é que eles só pararam de correr atrás dele depois que ele chegou em casa correndo. Por isso, ele pensou, e eu me colocando no lugar dele, né? Porque o júri também é o exercício de se colocar no lugar do outro. Se coloque no lugar da vítima, se coloque no lugar do réu também. Pensando, poxa vida, 2 caras saíram correndo atrás de mim com um pau, querendo me bater, porque eu supostamente teria pegado a bicicleta, ou sou parecido com a pessoa que pegou a bicicleta. Quem me garante que esse cara não vai tentar de novo isso? A legítima defesa, senhores, é quando você precisa se defender de uma agressão, segundo a lei, atual ou iminente. Ou seja, se alguém está batendo em você naquele momento ou se está prestes a fazer. E ainda que a vítima não tenha visto o réu chegando no dia do bar, ninguém pode garantir que o réu, não podia se sentir ameaçado pela vítima. Vai que, durante a noite, a gente está bebendo, está ali todo mundo com os ânimos alterados, está na boate, na festa, e ele não me ataca de novo. Outro ponto que eu achei interessante foi a vítima ter sentado aqui e falado assim, não, a gente foi atrás deles, porque parece que sumiu a bicicleta do meu colega, e quando a gente chegou lá, eles bateram na gente. Daí eu fiquei, gente, mas espera aí, o que é mais... Qual versão é mais crível, né? No que eu acreditaria mais? Que alguém roubou a minha bicicleta, eu vou lá, flagro a pessoa com a bicicleta e essa pessoa vai me bater? Ou a versão do réu é mais crível? Ou seja, eu roubei a bicicleta de alguém. Essa pessoa me achou, ela me bateu. Porque ela falou, pô, tu tá com a minha bicicleta aqui, pelo amor de Deus. Então, eu acho muito mais acreditável, né, que não existe essa palavra, mas muito mais crível, que o réu tenha sido vítima de violência no dia do banho do Tatu, e não o contrário, como a vítima fez crer. Fato é, gente, que o que está se colocando aqui diante dos senhores para julgamento não é a agressão do dia do banho do Tatu. É a agressão posterior. Mas eu preciso comparar as atitudes dos dois. Porque, ao mesmo tempo que o doutor Ellison fala assim, por que ele não saiu, não foi para casa? Por que ele não virou e foi embora, evitou essa briga? A mesma pergunta eu falo à vítima. Por que é que lá no dia do banho do Tatu, que tu viu o teu colega com a bicicleta furtada, tu não foste lá na delegacia falar, roubaram a minha bicicleta e eu sei quem foi? Não.
A vítima preferiu pegar um pedaço de pau ou acompanhar o colega que estava com um pedaço de pau para bater no réu. Então, senhores, é fácil falar que não existe legítima defesa porque passou muito tempo, não existe violenta emoção porque passou muito tempo, e ele poderia ter ido na delegacia, ele poderia ter ido para casa. Quando a gente está aqui sentado, olhando o processo no papel, aí tomar conta da vida do outro é fácil, né? Difícil é quando é com a gente. Então, se imaginem na situação desse homem, tomado com um monte de bebida à noite, já tendo sido agredido dias atrás pela vítima, com uma faca no bolso. O que é que se pensa? Eu não acho irrazoável pensar que ele agiu para se defender, porque aí na rua e fora, aí, assim, nem todo mundo pensa como a gente, nem todo mundo tem os mesmos valores que nós, nem todo mundo pratica a mesma religião que a gente, nem todo mundo tem um entendimento, tem grau de instrução parecido com o nosso. Aí na rua tá cheio de gente que acha que é melhor atingir outra pessoa para se salvar do que fazer um BO na polícia, dizer que está se sentindo ameaçado. Será que a polícia vai fazer alguma coisa? Será que o delegado vai atrás? Quanto tempo será? Será que vão fazer escolta na casa da pessoa para proteger ela? A polícia não tem efetivo nem para cuidar do que precisa, imagina para proteger algum cidadão que se sente ameaçado. Então, apesar de reprovável, e eu tem uma expressão na internet que está famosa, que chama passar pano, né? Eu não vou aqui passar pano para a atitude do réu dizer que foi o certo, mas eu me coloco no lugar dele e penso, caramba, se fosse eu naquele lugar, naquele dia, talvez, ontem eu falei isso, o pessoal até riu, mas entre a minha vida e a sua, eu sou totalmente contra o homicídio, né? Para mim, só Deus me deu, Deus tirou. Mas entre a minha vida e a sua, eu sinto muitíssimo. Eu sinto muito, mas eu não vou morrer. Eu não vou morrer. E eu acredito piamente que foi isso que ele pensou. Já apanhei lá atrás. O que vai custar para o cara terminar o que ele começou? Por isso, senhores e senhoras, é que a tese, o Dr. Ellison, ele adiantou várias teses que eu poderia falar aqui, mas a minha tese principal é a absolvição por legítima defesa, porque eu realmente acredito nisso. Ao contrário do que ele disse, eu não acredito no privilégio, não teve nenhuma discussão assim que pudesse falar que ele agiu sob o domínio de violenta emoção, e a desclassificação também acho que não, por todo o contexto, não cabe aqui falar. Eu acho que realmente o que me cabe falar é que esse homem, que hoje é um cara restaurado, graças a Deus, constituiu família, tem filhos para criar, reconhece o erro que cometeu e diz que está arrependido, ele agiu não por maldade, porque ele é um cara perigoso, como fizeram pintar aqui, que ele é um assassino, que ele é um cara que se mete em briga. Não. O cara que errou, mas errou tentando preservar a própria vida. E isso, sinceramente, não julgo. Passando adiante, então, na hora que os senhores forem julgar os quesitos, né, marcar sim ou não, depositar na urna, a defesa pede, respeitosamente, que os senhores marquem sim quando forem perguntados. O réu absolve... Os jurados absolvem o réu? Sim, porque é esse quesito que fala sobre a legítima defesa, ela já está inserida nesse quesito absolutório. Ou seja, se os senhores entenderem que o réu agiu em legítima defesa, então os senhores absolvam o réu. Passando para a última... Outra, só para esclarecer, é que o Dr. Ellison também falou, ele já cumpriu a pena, vocês precisam ser justos, o que aconteceu? Aconteceu mesmo. Aqui ninguém está falando que não aconteceu. O réu, ele confessou que atingiu a vítima, mas a própria lei, o Código Penal brasileiro, fala que não existe crime quando a gente pratica o fato em legítima defesa. Então, não é que não existiu o fato, é que a lei fala, tudo bem, aconteceu isso, mas se for em legítima defesa, você não vai responder por isso. Tá bom? Eu preciso que fique claro, porque vocês não estão fazendo, se optarem pela absolvição do réu, vocês não estão fazendo nenhum favor para ele. Se os senhores entenderem que ele agiu com legítima defesa, os senhores estão dando fiel cumprimento à lei. Nada mais, nada menos que isso. Agora, por fim,
caminhando para a última parte da minha sustentação, eu preciso falar com os senhores sobre a qualificadora. Gente, o Ministério Público, ele denunciou o Antônio por ter praticado uma tentativa de homicídio motivado pela torpeza, né? Pelo motivo torpe. Eu, antes de entrar na faculdade, nem sabia o significado de torpe, de torpeza. E aí, a doutrina e a jurisprudência, elas consideram o motivo torpe um motivo vil, abjeto, moralmente reprovável. Eu vou dar um exemplo de motivo torpe, de caso onde teve motivo torpe. A menina lá, eu era bem pequenininha, mas eu nunca vou esquecer, porque também todo ano a mídia insiste em relembrar esse caso. A Suzane von Richthofen, que matou pai e mãe pelo quê? Pela herança. Isso é um motivo repugnante, isso é um motivo reprovável, isso é um motivo nojento. Tá? Isso é um motivo torpe. A vingança, Fernanda, pode ser motivo torpe? Depende. Depende de que vingança. Ai, eu te chamei de feia e eu, para me vingar, que tu me chamou de feia, eu vou lá e te mato. Essa vingança, ela é torpe, porque ela é muito mais reprovável do que o próprio tipo penal de homicídio, que já carrega uma reprovabilidade. Essa vingança que supostamente, e eu não acredito que o meu assistido, né, que o Antônio tenha agido motivado por vingança, mas sim por medo, né? Medo de morrer primeiro, medo de ser atingido de novo, aliás, porque já tinha apanhado. Mas ainda que os senhores considerem que existiu essa vingança, eu não acredito que essa vingança dele tenha torpeza, ou seja, dentro dessa vingança seja repugnante, seja nojento, seja vil. Porque essa vingança foi para proteger a própria vida. Ou seja, a vida dele foi colocada em risco lá no banho do Tatu, então ele também colocou em risco a vida do outro rapaz, do outro Antônio, no dia do bar. Certo? Eu acredito assim, fielmente que essa qualificadora ela não tem a ver com a motivação do Antônio. O STF e o STJ têm inúmeros julgados dizendo que quem se vinga de algo que não é torpe, ou seja, quem se vinga de uma passada, né, tentativa de homicídio ou de uma agressão passada, não comete vingança torpe. Pode até cometer uma vingança, mas essa vingança não será torpe. Infelizmente, essa parte, né, de explicar a qualificadora, de explicar o que é torpeza, ela é um pouco mais técnica e não é tão interessante. Mas eu acho que é importante esclarecer esses pontos para que os senhores julguem o mais próximo assim, de praticar a justiça mesmo. Eu vou encerrar minha fala por aqui, não gosto de me alongar. Acredito que os senhores tiveram uma boa compreensão de tudo que aconteceu. Peço que os senhores julguem com a convicção realmente pessoal de cada um, se colocando no lugar, e não só do réu, né, se coloque no lugar da vítima também. A gente precisa ter uma noção de todo o contexto de vida da pessoa, o contexto de realidade, o que aconteceu. Da sentença. É o relatório decido. O réu Antônio de Souza Porinã, no dia 26 de abril de 2014, por volta das 3 horas da madrugada, o hora denunciado foi preso em flagrante delito, logo após, utilizando de uma arma branca apreendida no item 1.12 dos autos, ao atingir a vítima Antônio Souza Porinã com um golpe na região torácica. Assim atingiu a região cardíaca, mas sem alcançar órgãos vitais, provocando as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito, que consta no item 1.13. Caracterizada está a tentativa de homicídio pela sede das lesões, retirando-se daí a intenção do agente conforme movimento 9.1. Em sustentação oral, o representante do Ministério Público, em sua tese, requer a condenação Antônio Mendes Nascimento pelo crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º, combinado com o artigo 14, inciso 2º, ambos do Código Penal, por ter assumido o risco de matar a vítima,
em face da gravidade das agressões realizadas, conforme consta no laudo de exame de corpo de delito. Em sustentação oral, a nobre representante da Defensoria Pública, em sua tese, consignou a tese da legítima defesa em face do medo de ser vítima de nova ameaça, bem como a retirada das qualificadoras. Hoje, levado ao julgamento por este egrégio Tribunal do Júri, no Conselho de Sentença, decidiu por maioria dos votos por condenar o réu José Macário de Souza como... Não, José Macário. O réu Antônio de Souza Purinã como incursos no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º, combinado com o artigo 14, parágrafo 2º, inciso 2º, ambos do Código Penal. Diante do exposto, julgo procedente condeno o réu Antônio de Souza Purinã, qualificado nos autos como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º, combinado com o artigo 14, parágrafo 2º, inciso 2º, ambos do Código Penal. Passo a aplicar a dosimetria da pena. Da dosimetria da pena. Ao analisar as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, acolho a manifestação da defesa, constato que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a ser valorado. Não é possuído hoje maus antecedentes, pois não pesa contra si a sentença condenatória com trânsito em julgado anterior ao fato, a teor que dispõe a súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. Não foram comprovados em juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, informações a respeito à sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las. O motivo do crime é inerente ao tipo, quantas circunstâncias são inerentes ao tipo, a consequência da infração penal são inerentes à figura típica, não tendo o que se valorar, pois não extrapola os seus limites legais. Acerca do comportamento da vítima, não há relevância a ser considerada. Pelo exposto na primeira fase, estabeleço a pena base de 12 anos de reclusão. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho 12 anos de reclusão. Por fim, na terceira fase, não há causa de aumento, porém, aplica-se a presente caso concreto a causa de diminuição, prevista no artigo 14, parágrafo 2º e 2º do Código Penal, razão pela qual aplico a fração de 2/3 pela distância da consumação do delito pelas circunstâncias fáticas e fixo a pena definitiva em 4 anos de reclusão. Da prescrição. No presente caso, verifico a ocorrência da prescrição nos modos definidos no Código Penal. Inicialmente, o presente caso concreto, o réu foi condenado a uma pena definitiva de 4 anos de reclusão, aplicando-se, portanto, a previsão legal do artigo 110 do Código Penal. Por seu turno, o artigo 109 do Código Penal dispõe que o prazo prescricional é de 8 anos se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4. Em caso, desde a data da pronúncia do dia 31/7 de 2015, e a presente data decorreu mais de 8 anos, sem nenhuma causa interruptiva ou suspensiva, o que caracteriza a ocorrência da prescrição na data do dia 31/7 de 2023. Com o efeito do artigo 107, inciso 4º, a primeira parte, o Código Penal estabelece que se extingue a punibilidade pela prescrição e o artigo 61 do Código de Processo Penal dispõe, em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-la de ofício. Diante do exposto, com fundamento no artigo 107, inciso 4º, artigo 109, inciso 4º e artigo 110, caput todos do Código Penal e artigo 61 do Código de Processo Penal, declaro por sentença extinta a punibilidade de Antônio Mendes do Nascimento em relação aos delitos imputados ao mesmo nos presentes autos, sem custas, diante da ausência de interesse recursal, arquive-se com baixa distribuição. Sala de sessão do Tribunal do Júri, aos 28 dias de janeiro de 2025. Essa é a